O que define quem a gente é? Será que somos o nosso corpo, o nosso cérebro? Ou será que somos uma história que contamos para nós mesmos? Hoje, a gente vai mergulhar na incrível conexão entre a máquina do cérebro e o nosso universo interior, com base na obra de Mark Sauls e Oliver Turnbull. Para começar a entender isso, a gente vai voltar lá para 1848, para um acidente bizarro, quase inacreditável que aconteceu com um homem chamado Phineas Gage. O que aconteceu com ele forçou a ciência da época a encarar uma pergunta muito, mas muito desconfortável sobre a natureza da identidade. Pois é, o Gage sobreviveu ao acidente. Só que o antigo Gage, a pessoa que ele era antes, sumiu. Os amigos diziam que ele simplesmente não era mais o mesmo. Não foi só um machucado físico, entende? Foi como se a própria identidade dele tivesse se quebrado. E aí fica a pergunta, né? Como é que um pedaço de metal atravessando o cérebro de alguém pode mudar a alma da pessoa? Se isso é possível, o que, afinal de contas, é esse eu? É aqui que a nossa investigação começa. Para a gente mergulhar nisso, primeiro a gente precisa entender como o estudo da mente acabou se dividindo em dois caminhos totalmente diferentes, quase opostos. Pensa assim, por um tempão, a gente teve dois times jogando em campos separados. De um lado, a neurociência, olhando para o cérebro como se fosse a máquina, o hardware, do outro, a psicanálise, tentando entender a mente, a experiência, o software que roda nessa máquina. Só que agora, finalmente, está surgindo um campo novo, a neuropsicanálise, que está tentando juntar essas duas coisas. A ideia é construir uma ponte para entender exatamente como é que essa máquina, o cérebro, consegue criar o nosso mundo interior, a nossa experiência subjetiva. E para construir essa ponte, a gente começa pela base, pelos fundamentos, os motores mais primitivos e emocionais do cérebro, que, aliás, a gente compartilha com todos os outros mamíferos. Imagina essas emoções evolutivas, como se fossem os aplicativos que já vêm de fábrica no nosso cérebro. São programas que a evolução instalou ao longo de milhões de anos para garantir uma coisa: a nossa sobrevivência. E são eles que estão por trás de quase tudo que a gente faz. Tem o sistema de busca, que é essa vontade de explorar, de ir atrás das coisas. A ira, que dispara a nossa reação de luta. O medo, que faz a gente fugir ou paralisar. E o pânico, que está ligado aos nossos laços sociais, a dor de perder alguém. E para ter uma ideia do poder disso, olha só o sistema de busca. Em experimentos, quando ele é estimulado artificialmente, os bichos preferem essa estimulação à comida, à água, a tudo. É uma conexão direta e muito clara com o mecanismo do vício em nós humanos. Ok, mas se todo mundo nasce com esses mesmos programas de fábrica, por que somos todos tão diferentes uns dos outros? Bom, é aí que entra o papel da experiência como a grande arquiteta da nossa mente. A sacada aqui é que a gente não é só o nosso DNA. Os nossos cérebros, na verdade, são feitos para serem terminados pelo mundo lá fora. Eles nascem com espaços em branco, prontos para serem preenchidos pelas nossas experiências de vida. E isso leva a uma ideia que pode parecer meio maluca no começo, mas que faz todo sentido. A de que percepção é, na realidade, memória. É isso mesmo. O cérebro não fica só recebendo informação passivamente como uma câmera. Ele é mais como um projetor. Ele pega o que a gente já viveu, as nossas memórias, e projeta isso no mundo para tentar adivinhar o que vai acontecer. Ou seja, a nossa história pessoal literalmente constrói a realidade que a gente enxerga agora. Agora a gente chega numa das partes mais bizarras e, ao mesmo tempo, mais reveladoras da neurociência. Ela vem de pacientes que, por uma questão médica, acabaram vivendo com duas mentes dentro da mesma cabeça. É o seguinte, para tratar casos muito graves de epilepsia, alguns pacientes passaram por uma cirurgia bem radical. Os médicos cortaram o corpo caloso, que é essa ponte de nervos que conecta os dois lados do cérebro. O resultado? As duas metades ficaram basicamente isoladas uma da outra. E isso, sem querer, criou o cenário perfeito para um experimento. E o que descobriram parece coisa de filme de ficção científica. Os dois hemisférios do cérebro podiam agir como se fossem duas consciências separadas habitando o mesmo corpo. Olha só esse experimento clássico. Uma imagem era mostrada bem rápido, mas só para o hemisfério direito da paciente, que é o lado que não controla a fala. Ela não conseguia dizer o que viu, claro, mas o corpo dela reagiu. Ela ficou com vergonha, deu uma risadinha nervosa, a reação emocional estava toda ali. Mas a parte realmente inacreditável vem agora, quando perguntaram para ela: "Ué, por que você está rindo? O hemisfério esquerdo dela, o que fala, mas que não viu a imagem,
não tinha a menor ideia. E o que ele fez? Inventou uma desculpa na hora. Criou uma história completamente falsa, mas que parecia fazer sentido, só para explicar aquela risada. Esse fenômeno tem um nome: confabulação. E é exatamente esse fenômeno, essa mania do cérebro de inventar histórias, que nos dá a última peça desse quebra-cabeça gigante sobre o que é a consciência. O que isso tudo sugere é que aquela nossa sensação de ser um eu único, coeso, não é algo que já nasce pronto. É, na verdade, uma história. Uma história que o nosso hemisfério esquerdo está escrevendo e reescrevendo sem parar. Pensa no hemisfério esquerdo como um intérprete, um porta-voz oficial. O trabalho dele é pegar todas as informações que chegam, as emoções primitivas, as sensações do corpo, as experiências e costurar tudo numa narrativa que faça sentido. Isso acontece o tempo todo, quando a gente tenta justificar por que comprou algo por impulso ou por que acordou de mau humor. Então, a grande ideia aqui é esta. O nosso eu não é uma coisa que existe dentro da gente. É a história que o cérebro conta para si mesmo para conseguir organizar o caos que é o mundo. Em outras palavras, quem a gente acha que é, no fim das contas, é o personagem principal dessa narração interna que nunca para. E isso deixa a gente com uma última pergunta, uma provocação final que vai direto no coração do mistério, que é ser consciente.